consenso sobre o líder da competição, a gente pode dar esse jogo rótulo de melhor jogo do Náutico na Série C até agora, no seu ponto de vista? Se você for pegar... Boa noite, primeiro. Se você for pegar... primeiro a qualidade do adversário, né? A qualidade do adversário, a gente já sabia, vi 2 jogos, na verdade, e a leitura foi isso aí. É um adversário que também tem a posse de bola, é um adversário que tem seus 4 jogadores, vamos colocar como 4 atacantes, muita mobilidade, muita movimentação, os volantes também com muita qualidade, os zagueiros também. Então é uma equipe que realmente ele faz a posse de bola, ele joga, ele é uma equipe que joga. Então nós sabemos disso. O jogo em si iniciou de uma certa forma, nós temos dificuldade em função da pressão, por mais que a gente fale, por mais que a gente estude, por mais que a gente mostre, dentro de campo é outra realidade, você demora a fazer esse encaixe. Tivemos algumas dúvidas na situação da marcação do número 10, vamos colocar dessa forma, que é o Eduardo. É uma equipe que, quando tinha a posse de bola, eles agrupavam, eles buscavam muita aproximação, diferente do segundo tempo. Aí eles já trabalharam com a bola mais longa. E aí a gente, lógico, tomamos o gol, nós tivemos a infelicidade primeiro do gol, foi um erro nosso, né? Ali nós temos que ter um poder de decisão melhor. Nós tivemos 2 atletas e nós, com 2 atletas, não conseguimos definir aquela jogada e acabamos tomando o gol. Mas a equipe não baixou, conseguiu fazer o gol. Teve outras situações. Se a gente for pegar os números do jogo na estatística, posse de bola foi muito maior que a gente, desarme muito maior que nós tivemos, finalizações, o dobro nós tivemos. Então foi realmente muito positivo, como você coloca, como foi a melhor partida do ano do Náutico. E a gente fica mais feliz ainda, porque quando a gente começou esse processo, esse próprio adversário, hoje ele com 7 vitórias, hoje nós temos 6 vitórias, muito importante para o grupo nesse momento. É um adversário que tinha 8 pontos na nossa frente, hoje nós temos 4 pontos desse adversário, então é um salto realmente muito positivo e um jogo muito importante. Hoje realmente foi um jogo que faz a diferença para nós na competição. E a importância, Márcio, a importância, acima de tudo, aquilo que a gente conversou no começo, quando você chegou aqui, faltam 6, tá certo? Hoje só faltam 2. Até me pareceu que você tomou aquela pergunta como um desafio. E se foi assim, foi até bom, porque aí dá mais força. Eu, quando me sinto assim desafiado, me dá mais vontade, me dá mais força. Então faltam só 2. Com relação agora ao futuro, confiança, e você já vai ter Ortigosa. E hoje você teve 2 peças importantes que eu achei aqui nessa partida, o Jonathan e o Luiz Carlos, e o Luiz Henrique, aliás. Quando a gente falou das vitórias, até mesmo foi no próprio meu discurso, né? Que nós tínhamos 4 pontos naquele momento, que eram 6 rodadas. E hoje nós fechamos a 12ª rodada. Até coloquei algumas situações com relação a essa rodada que fecharia, porque nós enfrentaríamos um grande adversário, uma importância muito grande da vitória. E você tem um adversário que ainda está na nossa frente, tem mais 6 jogos pela frente, com certeza eles têm 3 jogos em casa, eu não sei, mas vamos imaginar que eles têm 3 jogos, eles vão tirar pontos de outras equipes. Esses pontos que eles tiraram de outras equipes, de uma certa forma, ela é positiva para nós, porque eu não tenho dúvida que essa equipe vai classificar hoje com 23 pontos, dentro dos números que nós estamos colocando com 7 vitórias, é os 25 pontos. Então, uma vitória a mais para eles, no ano anterior, já é uma classificação. Então, com relação às vitórias, elas vieram, elas aconteceram, é muito importante para a gente. Com relação a Luiz, com relação a Jonathan, são jogadores que agridem bastante, né? São jogadores muito agressivos, se doam muito, né? Lógico que o Jobson tinha feito o último jogo, tinha feito um grande jogo e acabou, na semana a gente até discutiu que eu tinha uma dúvida, e essa dúvida era realmente o Jonathan, em função até mesmo do Jobson, tem feito bons jogos, é um jogador que segura bem, circula bem a bola. Então a gente tem que ter essa consciência, essa tranquilidade, até falei na coletiva, para a gente não perder jogador. Então nesse momento a gente tem que ter tranquilidade, tem que ter equilíbrio, passar essa confiança para os atletas. Nós temos aí 6 jogos pela frente. Só para concluir, nós temos 4 jogos fora de casa e apenas 2 jogos em casa. Nós temos agora o Confiança fora e depois o Salgueiro, que seria o confronto direto. Depois a gente iria para a reta final de 4 jogos, 2 jogos em casa e 2 jogos fora. Então é muito importante agora a gente também saber aproveitar os jogos fora, para que a gente, principalmente esses últimos jogos, mostrou algumas coisas positivas. O jogo do Santa Cruz, com um jogador a menos, mas conseguimos fazer uma boa marcação. O jogo de hoje também conseguimos ter um equilíbrio. Você vê o adversário quando estava 0-0, foi um adversário.
E depois que ele passou a perder, foi um adversário diferente. Márcio, boa noite. Você hoje completou a 6ª partida comandando o Náutico, né? São 5 vitórias, apenas uma derrota, que você cita muito ela, aquele jogo que foi contra o ABC em Natal, que serviu como referência, né, para as partidas seguintes, tendo um aproveitamento aí de 83%. É claro que é tudo dividido, o teu trabalho e o trabalho dos jogadores dentro de campo. Claro. Mas o quão é importante essa obediência tática que a gente vê dos jogadores dentro de campo para que esses resultados que foram imaginados, que foram planejados por você, pela comissão técnica, estão sendo importantes para que esses resultados aconteçam, Márcio? É muito importante a gente ressaltar, como você falou, o nosso trabalho, o trabalho dos atletas, também o trabalho da diretoria, né? Na minha apresentação, lógico que já tinha tido uma conversa anterior de diretoria com os jogadores. O teor da conversa eu não participei, eu não posso dizer. Mas na minha apresentação, tanto o Jorge quanto o próprio presidente Edno, que tiveram a palavra, foi bastante tranquilo. E eu até naquele momento conversando com o presidente e passei para ele, o que o senhor falou aqui me dá confiança. Porque às vezes você chega em um determinado lugar, a pressão é muito grande e aí a reação é um pouco diferente por se tratar de ser humano. Então ali eu senti que estava cercado por pessoas que sabiam da dificuldade, mas também que acreditavam que isso poderia mudar. Então foi muito importante aquele primeiro contato com a diretoria. Aí entra as pessoas que trabalham no dia a dia do Náutico em função de informações. Você também conhecer um pouco de característica individual de alguns atletas e aí você implementar. No primeiro trabalho, a gente já estava visando o jogo, né, e da forma que a gente trabalhava. E aí a gente teve um pouco na semana, de 3, 4 trabalhos na semana, e o mais importante é que o resultado aconteceu no primeiro jogo, né, contra o Globo, né, se eu não me engano. Então a vitória foi importante naquele momento. E depois nós tivemos mais sequências. Eu até coloquei que aí seria mais uma semana, e a gente conseguiria mudar esse cenário. E aí eu volto a dizer o ABC, porque hoje eu citei novamente na preleção. Foi o jogo que nos deu referência, né? Que nós fizemos um grande jogo, mas perdemos o jogo. Futebol é isso, você vê o resultado. E naquele momento que a gente chegou, eu já vivi isso várias vezes, em vários outros clubes também, não vou fugir, mas a gente teve que sair pelas portas dos fundos. Não saímos pela porta da frente aquele dia, lá contra o ABC. Então todo esse lado, todo esse psicológico, os jogadores mantiveram o equilíbrio, mantiveram a tranquilidade e dentro de campo mudaram a toda a situação. Então mérito, lógico, de todos nós, mas eu aqui a curto prazo, mérito dos atletas, porque é realmente muito importante. E na vida da gente, o mais importante é você marcar. Eles estão conseguindo fazer uma coisa que podem marcar no final, se tudo der certo. E a gente vai lutar para que tudo no final dê certo.